que são criptomoedas e por que você deveria ter uma pequena quantidade na sua carteira de investimento. Esse é o tema desse vídeo de hoje. E aí galera do canal Investidor Anônimo aqui, vamos para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre criptomoedas, o que vocês deveriam saber e ter de conhecimento a respeito desses ativos. Bom, então primeiramente, o que é uma criptomoeda? Criptomoeda nada mais nada menos é do que ativos digitais criptografados. Então, por volta de 2009 foi lançado a primeira criptomoeda que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na mídia aberta ou até mesmo na internet ou no YouTube, que foi o famoso Bitcoin. Mas poucas pessoas se aprofundaram em tentar saber, né, o que é o Bitcoin e qual foi a grande necessidade de criar o Bitcoin. Então eu vou citar alguns pontos que eu achei interessantíssimo na parte de criptomoedas. Então o primeiro ponto é destaque dos ativos digitais é que a maioria é descentralizado, ou seja, não tem nenhuma empresa, não tem nenhum governo, nenhum país que tem o controle da moeda. Então, por exemplo, num plano real, o cruzeiro foi substituído pelo real, o governo do Banco Central decidiu simplesmente acabar com a moeda local e trocar. Então muita gente perdeu dinheiro nessa mudança de câmbio, de troca, e não teria muito o que você fazer, porque é um ativo totalmente centralizado. Então o governo, o Banco Central, ele tem controle sobre o real atualmente. Ele é um ativo deflacionário. Então vamos dar um exemplo aqui. No exemplo do Bitcoin, ele vai existir uma quantidade pré-determinada. Então, ou seja, não há risco de criar um novo Bitcoin. Então, ele tem já uma quantidade pré-determinada, como se fosse um ouro, por exemplo, que o ouro ele é escasso, por isso ele é um ativo também deflacionário, e não existe a possibilidade de você criar mais ouro. Quando acabar a extração, acabou-se o minério. E no Bitcoin é a mesma coisa. Ele é um ativo descentralizado e não há risco de você conseguir criar outro Bitcoin. Ele tem um baixo custo de transação. Eu coloquei essa frase entre aspas porque eu vou dar um exemplo do Bitcoin ainda. Se você for transferir um montante para outro país, você vai pagar uma fortuna. Então, por exemplo, você está aqui no Brasil e quer mandar um dinheiro para alguém, para algum amigo, familiar que está lá no Japão, essa quantia de transação vai ser um absurdo. Então, com o Bitcoin ele vai ser muito mais rápido e muito mais barato, com certeza. Por que eu coloquei entre aspas? Porque o Bitcoin ainda é um pouco caro quando você vai transferir pequenas quantidades, mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o último ponto é a possibilidade de altos retornos. Eu sou investidor desde 2016, comecei a estudar em 2014 e eu não vi nada parecido, nem outro ativo, nem quando o Brasil estava com uma inflação altíssima, os institutos públicos estavam pagando 50%, 60% no ano. Eu não vi nenhum outro ativo com essa possibilidade de retorno igual às criptomoedas. E aqui eu vou citar alguns cuidados ao ter a criptomoeda. Ela é extremamente volátil. Então, por exemplo, o Bitcoin hoje ele vale 10.740
em pouco tempo ele pode variar 10%, tanto para mais quanto para menos. Isso é questão de horas. Horas mesmo, ele pode variar 10%. Então é muito mais volátil que uma bolsa de valores. A parte de segurança também eu acho um ponto bem negativo, que a segurança ela é completamente dependente do usuário. Se você não armazenar o seu Bitcoin de maneira correta, você corre risco de perder o seu Bitcoin. Então ainda é uma segurança, eu acho, um pouco complexa para todo mundo ter o seu Bitcoin. Uma pessoa assim um pouco mais velha conseguir ter um Bitcoin. E a dificuldade de transação, porque você tem que ter o real, converter para uma empresa que compra Bitcoin, depois você vai ter que tirar o seu Bitcoin de dentro dessa empresa, dessa corretora, e guardar na sua carteira. Então ainda é um pouquinho complexo a transação do Bitcoin. E aqui eu vou dar alguns exemplos, de criptomoedas. Muitas pessoas acham que só existe o Bitcoin. E nesse site aqui é um dos sites mais utilizados para verificar a parte de criptomoedas. Aqui eu consigo ver os principais tokens. Então aqui o Bitcoin ele é o primeiro pela capitalização, e logo em seguida vem o Ethereum e vem outras tantas criptomoedas. E dentro dessas criptomoedas existe aqui um total de 7.207 criptomoedas. Então não existe só o Bitcoin. Eu não acredito que o Bitcoin será a moeda mais utilizada, a criptomoeda mais utilizada no mundo. Então é um tema que compensa você perder alguns dias de estudo. Falo perder, né? Compensa você estudar uns dias de estudo para você montar uma estratégia e você estar adquirindo alguns criptoativos. Eu vou fazer um vídeo separado sobre quais criptomoedas eu tenho, os erros e acertos que eu tive nessa parte de criptomoedas, e eu vou explicar um pouquinho mais detalhado como você consegue, como que funciona e como que você consegue ganhar dinheiro com criptomoedas. E em seguida aqui a gente tem quais criptomoedas eu tenho. Eu vou trazer isso num próximo vídeo. Eu vou explicar todas as criptomoedas que eu tenho e vou explicar qual estratégia eu vou estar utilizando nessas criptomoedas. Aqui vai algumas dicas finais. Então, se você pensa em investir em criptomoedas, invista sempre uma quantidade que não te fará falta, porque como eu falei que ela é extremamente volátil, então pode ser que você coloque uma quantidade, ela tenha um prejuízo, e ali se você sacar você vai estar assumindo prejuízo. Então quando você coloca uma quantidade que você não vai precisar, você consegue suportar a queda e depois ela pode subir, explodir e você sacar sem que você precise do dinheiro. E o segundo ponto é não seja ganancioso. Que, igual eu falei, a criptomoeda ela é extremamente volátil. Então, se você às vezes você consegue 100, 200, 300% e fica querendo mais, conseguir mais e mais, e aí a criptomoeda acaba despencando, você não realizou e você ficou preso na criptomoeda. Eu vou falar isso bastante porque já aconteceu comigo em 2017. Eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu achava que a moeda ia subir bastante, acabei segurando a moeda. Mas eu vou explicar isso detalhadamente nos próximos vídeos.
E para finalizar, galera, eu vou deixar sempre uma frase, e a frase escolhida dessa semana foi: a inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco, e não inovar é muito mais arriscado do que construir um futuro. É uma frase do Peter Drucker, porque muitas pessoas vai ser contra o Bitcoin, mas a maioria das pessoas não entendem, porque é uma inovação e eles não perderam algum tempo para se atualizar. Então se liguem nos próximos vídeos e fui!